Olá pessoal, vamos começar a nossa sexta aula sobre cosmovisão. Hoje nós vamos dar início à cosmovisão e às narrativas de cosmovisão. Hoje entramos propriamente já na cosmovisão cristã. É lógico, esse estudo de narrativas ele pode ser aplicado aí a outras cosmovisões como nós faremos, mas hoje já daremos início ao estudo da cosmovisão cristã como um objeto específico. O método de você começar a entender a narrativa de cosmovisão é por meio da semiótica. Qualquer coisa pode ser estudada por meio da semiótica. Eu posso entender basicamente qualquer coisa do mundo sob a ótica da semiótica. Vamos ver o que Umberto Eco ele fala uma coisa que vale a pena a gente trazer aqui para o nosso estudo. Ele fala que toda cultura deve ser estudada como um fenômeno semiótico. Todos os aspectos da cultura podem ser estudados como conteúdos da atividade semiótica. Então a gente tem aí Umberto Eco trazendo essa noção de que a cultura, o melhor meio, digamos assim, um meio mais completo, mais holístico, mais inteiro que eu posso debruçar sobre o estudo de uma cultura é exatamente sobre a semiótica. Então, o que seria, na verdade, só para a gente entender em breves palavras, o que seria essa questão? O que seria esse conceito? O que eu vou falar disso aqui? Como que eu vou unir esses dois conceitos? A semiótica é quando, na verdade, eu vou unir a linguagem ao signo. Ou seja, quando eu vou me referir a uma cadeira. Porque quando eu falo sobre uma cadeira, você instantaneamente pensou em uma cadeira aí dentro da sua representação, certo? Cadeira, quando eu falo cadeira, não necessariamente o que você pensou foi a mesma cadeira que eu pensei, mas nós dois pensamos em cadeiras. Ainda que cadeiras simbolicamente diferentes. Por que isso? Porque a linguagem, embora seja a mesma, o signo atrelado a ela é diferente, o meu e o seu. Nós aprendemos aí o que faz uma cadeira em termos de absoluto. Ela tem que ter quantos pés tem que ter uma cadeira? Tem que ter encosto, não tem que ter encosto? Ela tem que ter 4 pés, 3 pés? Ela tem que, na verdade, ter uma altura específica? Isso vai depender de como você atrelou a linguagem ao signo. Isso, na verdade, seria semiótica em um modo bem básico para a gente poder entender o que seria. Magritte, ele brinca com isso na sua obra clássica, isso não é um cachimbo. Se a gente for pegar, por exemplo, como assim? As pessoas pegam essa obra de Magritte e pensam, bom, isso é um cachimbo. Será que isso não é um cachimbo? E as pessoas ficam ali tentando entender o que seria aquilo, vira para um lado, vira para o outro, mas ali Magritte está brincando com o óbvio. Lógico que aquilo é um cachimbo representado, mas aí ele explica de vários modos, Ele explica, por exemplo, não, isso não é um cachimbo porque, na verdade, é um quadro. Você não pode pegar esse quadro e fumar esse quadro. Quer dizer, até pode, mas em sã consciência, tomara que você não faça, Então ele fala, olha, isso daqui não é um cachimbo porque é um quadro. Ou então, não, isso não é um cachimbo porque eu escrevi que isso não é um cachimbo. E dentro da minha análise, isso não é um cachimbo, é um elemento linguístico. E o elemento signo, que é a figura do cachimbo, seria de um cachimbo. Aquilo ali seria um cachimbo, mas a frase em si não seria um cachimbo. Então ele brinca ali, na verdade, com a questão da linguagem do signo, atrelando ali a figura junto com a frase. Então, se eu pegar essa frase de Umberto Eco, eu posso separar ela basicamente em dois blocos, de que toda cultura ela deve ser estudada como um fenômeno comunicativo baseado em significação. Significação é isso, é aquele significado que eu dou a determinado signo, a determinado objeto, e ele fala que, na verdade, os aspectos da cultura podem ser estudados como atividades de semiótica, Então, assim, essa é o método, a melhor escolha, digamos assim, que ele apresenta para estudo. E nós concordamos com essa definição de Umberto Eco e vamos partir dentro dessa mesma caminhada. David Noggle, seguindo aí a linha de Umberto Eco, fala o seguinte de sua obra Cosmovisão, a história de um conceito. Todas as realidades culturais podem ser mais explicadas, ou melhor explicadas e melhor compreendidas sob a rubrica da semiótica. Isso incluiria a realidade cultural e o mecanismo fundamental de cosmovisão. O que Noggle está falando aqui? Noggle está falando que a cosmovisão ela pode ser bem estudada por meio da semiótica, Então eu posso me aproveitar da semiótica para estudar cosmovisão, já que cosmovisão seria um dos aspectos da cultura. Então eu trago aquele conceito de Umberto Eco para a questão do estudo da cosmovisão. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora nessa aula. Como que eu poderia, então, entender a semiótica aplicada ao cristianismo? Então vamos aplicar aqui, como eu falei, a gente já começou nossa primeira aula, na aula inaugural, sobre cosmovisão cristã, especificamente sobre o cristianismo. Todo ser humano, ele tem, digamos assim, o vestigium trinitatis. E eu posso expandir, na verdade, isso a
todo o universo. Então, todo o universo ele tem o vestígio de Deus em si mesmo. O ser humano, por exemplo, nós somos criados dentro da criação, somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus entendido aí como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E essa capacidade de raciocinar e de representar por meio de signos seria, digamos assim, um vestígio da trindade deixada no homem. Isso seria já aplicando a semiótica dentro de como que a Bíblia, de como que a linguagem bíblica apresenta o ser humano. E dentro do universo, eu poderia dividir aí que toda a criação, ela funciona tanto debaixo do Codex Dei ou então do Speculum Dei. E o que seria isso? O Codex Dei seria a forma de funcionamento da criação. Toda a criação, ela trabalha debaixo de uma norma. Toda a criação, ela trabalha debaixo de uma regra. E essa regra não funciona como um relógio, digamos assim, como a gente vai ver que outras cosmovisões tratam. Mas ela funciona, sim, debaixo de leis naturais. E essas leis naturais seriam criadas, seriam estipuladas, digamos assim, por Deus. E isso seria o Codex Dei. Em outra via, mas andando junto, teria o Speculum Dei. O Speculum Dei seria exatamente a questão da imagem, como que eu posso olhar o cosmos, como que eu posso olhar o universo e perceber ali a mão de Deus e perceber vestígios de Deus dentro da obra criada. Ainda no mesmo caminho, eu vou pegar aqui, vamos ler aqui um trecho de Knowle, ele traz pra gente dentro de sua obra ainda Cosmovisão. Ele fala o seguinte: seres humanos semioticamente constituídos que estão em busca de uma solução para os enigmas do universo satisfazem basicamente essa necessidade em atividade típica de contar histórias que formam um mundo simbólico pelo qual estão dispostos a viver e até morrer. Isso é muito claro na nossa sociedade, isso é muito claro na história da humanidade. A gente vê que a história, e aí eu não estou me referindo à história como matéria, estou me referindo à história como o percurso de tempo e acontecimentos na linha da cronologia, como que isso se espalha ao longo de toda a história da humanidade. Por exemplo, se eu for pegar lá para ficar algo próximo de nós, mas isso se repete nas demais, em toda e qualquer, basicamente, sociedade. Se eu for pegar, por exemplo, os gregos. Os gregos, eles começaram a exatamente deixar o seu legado, aquilo que a gente conhece por meio de cultura, exatamente por meio dos mitos. E os mitos, eles eram, na verdade, narrativas que tinham por fundo, que tinham por propósito explicar a origem do cosmos, explicar a origem do universo. Eles faziam isso por meio de quê? Por meio de suas divindades. Então, a gente vê, por exemplo, como exatamente que o mito, ele se confunde com a narrativa. E por que isso? O Knowle, ele fala que todo ser humano, ele é um ser semiótico. E por ser semiótico, ele está intimamente ligado à linguagem e ao signo. E por estar intimamente linkado à linguagem e ao signo, ele tenta satisfazer a sua busca por encontrar a sua origem, por explicar o funcionamento do mundo onde ele vive, por explicar o seu destino por meio de histórias, por meio de narrativas, ou seja, por meio exatamente desse contexto que a semiótica poderia ser aplicada e estudada da melhor forma possível. Milton Walsh fala o seguinte: a própria ideia de que nos tempos modernos nós superamos o estágio infantil e pré-científico do pensamento mítico e progredimos para a maturidade da razão científica e do domínio tecnológico é ela mesma uma história com E e não com HI. O que ele está falando? De que o ser humano, inclusive hoje, onde se prega tanto a questão da ausência do místico, onde se prega tanto a questão da ausência do mito e de que, na verdade, a ciência, como algo empírico, prepondera, é em si mesmo uma narrativa própria. Milton Walsh fala, olha, essa própria narrativa pode ser encarada também como um mito. A humanidade, ela nunca se desvencilhou da sua necessidade de ter uma história, de contar uma história, de narrar para si uma história. De onde ela veio, aonde ela vive, para onde ela vai. Tudo isso é narrado por meio da linguagem e constituído e analisado por meio da semiótica
uma vez que se constitui, digamos assim, o objeto da cultura, né? Então a cosmovisão é exatamente isso. A cosmovisão ela embarca e ela engloba exatamente toda essa cultura, né? Então por isso que a semiótica é uma ferramenta valiosa em relação ao estudo de cosmovisão. Nós temos aí alguns meios, algumas formas de analisarmos as narrativas de cosmovisão, certo? Dentro dessa metodologia de estudo semiótico de linguagem e signo. A primeira delas seria uma articulação temática. Então, como que eu faria isso? Seria basicamente o que dentro da teologia eu chamaria de teologia sistemática, por exemplo. Eu pego vários assuntos, eu pego a cultura, digamos assim, eu pego os assuntos e quebro por temas específicos. Por isso a questão de articulação temática. Eu vou fazer um estudo eu vou estudar aqui como que se opera a salvação. Tudo bem, então eu vou fazer aqui uma articulação temática soteriológica e sobre isso eu vou vou analisar ali a cosmovisão a respeito desse assunto, analisando várias cosmovisões diferentes, analisando várias culturas diferentes, analisando várias utilizações de linguagem com conteúdos e significações diferentes. Vou analisar a questão da utilização dos signos. Tudo isso eu posso fazer dentro de determinados temas, e assim para tudo. Eu posso fazer isso com antropologia, posso fazer isso com filosofia, posso fazer isso dentro dos estudos da teologia, como eu falei, por exemplo, soteriologia, escatologia, o que quer que seja. Eu posso fazer isso por temas, certo? E isso é a metodologia, é o que se chama de articulação temática. Uma outra forma de se fazer isso, e que nós vamos utilizar aqui dentro do nosso estudo de cosmovisão, é a articulação interrogativa. Quem utiliza bastante isso é James Sire. Sire, por exemplo, Nash, quando ele vai discutir, quando ele escreve suas obras de cosmovisão, ele tende a utilizar a articulação temática. Já Sire, ele tende a usar a articulação interrogativa. Nós vamos seguir, dentro dos nossos estudos de cosmovisão comparados, por exemplo, e dentro, inclusive, na próxima aula, onde nós, ainda sobre cosmovisão cristã, nós nos deteremos especificamente com maior profundidade sobre o tema, a gente vai responder a perguntas elementares de cosmovisão, como, por exemplo, qual a realidade primordial, o que é o homem, qual o conceito de certo e errado, o que é a ética, esse tipo de coisa, o que acontece no pós-morte. Isso eu estudo por meio de perguntas, e aí, através dessa pergunta, eu tenho aí todo um desenrolar de estudo de cosmovisão. Isso é o que se chama de articulação interrogativa. Mas o que eu queria hoje deixar aqui para vocês é o que se chama de articulação narrativa. Entendam, essa questão de articulação temática, interrogativa ou narrativa não são excludentes entre si. Isso é muito importante. Eu posso, por exemplo, dentro de uma articulação narrativa, me utilizar tanto da articulação temática quanto da articulação interrogativa dentro de um mesmo tema. Elas são complementares entre si. Mas a articulação narrativa, ela, digamos assim, das três, ela é a mais abrangente. Ela vai estudar o cenário como um todo. Ela vai tentar estudar o contexto geral de uma cosmovisão. Aqui entra a questão de criação, queda, redenção, como os três grandes pilares de qualquer cosmovisão. E, na verdade, quando eu falo aqui, a gente vai ver nessa aula de hoje como que eu posso me utilizar e como que eu devo me utilizar desses conceitos de criação, queda e redenção para qualquer coisa da minha vida. Isso no meu dia a dia, no meu trabalho, vendo um filme, brincando com meu filho, tudo eu devo perceber dentro dessa articulação narrativa de criação, queda, redenção. É assim que a cosmovisão cristã, ela tenta, da melhor forma, explicar a narrativa e a lógica de sua cosmovisão. Por exemplo, se eu coloco a seguinte frase, hoje vai chover, essa frase ela pode ter diferentes reações em quem está ouvindo, a depender do contexto maior em que os comunicadores estiverem inseridos. Se eu falo isso na véspera de um piquenique com meu filho, por exemplo, olha, filho, hoje vai chover, vai causar nele uma grande frustração. Se eu estiver no meio de um deserto, num semiárido, e viro e falo ali para um agricultor que sofre com a estiagem, hoje vai chover, é motivo de festa. Então, o contexto maior vai definir o contexto menor.
Isso é muito importante dentro dessa questão da articulação narrativa. O contexto maior, ou seja, a cosmovisão maior, vai definir os aspectos da cultura. Aquilo que Umberto Eco fala que pode ser estudado por meio da semiótica, para que se tenha o melhor resultado desse estudo. Então, o contexto maior vai definir o contexto menor. Essa questão da criação, queda e redenção, então, se desenvolve dentro do âmbito da articulação narrativa. Basicamente, tudo que a gente se relaciona obedece essa lógica, né? Tem um início, um meio e um fim. Por isso que é tão comum os filmes, por exemplo, terem um início, ali onde é apresentada a trama, tudo vai bem. Depois, no meio do filme, tem um complicador, onde as pessoas ficam apreensivas. E no final tem um momento de redenção, onde exatamente tudo dá certo. Um filme que não segue essa tríade deixa uma sensação estranha no espectador. Exatamente por isso. Porque ele tende a ir de um modo não esperado por meio de quem está assistindo. E exatamente por quê? Porque dentro da sensação comum de quem assiste, dentro do vestígio trinitatis, está plantado essa questão de criação, queda e redenção, certo? Criação, então. O que seria a questão da criação e como que nós podemos melhor utilizar ou melhor entender esse item da tríade, ou da rede de cosmovisão, da grade, como nesse Peirce usa, né? Da grade de cosmovisão cristã. Bom, a criação, como o próprio nome diz, é como tudo começou, de onde nós viemos. Se nós lermos lá Gênesis 1, nós vamos ter ali a história da criação. Mas criação, dentro do conceito de cosmovisão, envolve muito mais do que simplesmente o ato de origem de tudo, né? Então isso é uma questão para isso que nós estamos aqui conversando. Quando nós falamos sobre criação dentro dessa grade de cosmovisão, nós não estamos nos referindo apenas ao texto de Gênesis, né? Nos 3 primeiros capítulos ali e tal. Eu não estou falando sobre Gênesis 1 especificamente. Quando eu falar sobre a queda, não estou falando sobre Gênesis 3 especificamente. Eu estou falando isso sobre o contexto geral da humanidade daquela época, desde sua criação até os nossos dias, e assim enquanto durar a humanidade. Nesse Peirce, seu livro Verdade Absoluta, fala o seguinte: toda a criação, toda a criação inclusive nos dias presentes, certo? Toda a criação hoje deve ser interpretada levando em conta sua relação com Deus. Em qualquer área de estudo, estamos descobrindo leis ou ordenações da criação pelas quais o Criador estruturou o mundo. Ela está se referindo a quê? Ao Codex Dei. Toda descoberta, ela obedece, toda descoberta, ela nasce de uma criação divina. Tudo que se descobre de verdade, tudo que o homem descobre em qualquer campo que seja uma verdade, é uma criação divina. Então, primeiro ponto, aqui já adiantando um pouco a matéria, o cristianismo acredita em verdades. O cristianismo acredita que é possível, de que não somente seja possível, como é real, de que verdades existam, ao contrário de outras cosmovisões. Então, beleza, nesse Peirce fala, toda descoberta e toda a criação deve sempre ser estudada em relação a ao homem e Deus, ou ao homem, né, dentro desse contexto da criação de Deus. Neste sentido, diríamos que toda alternativa ao cristianismo é uma religião. Pode não envolver ritual ou cultos de adoração. Todavia, mesmo assim, identifica algum princípio ou força na criação como a causa autoexistente de tudo. O que ela está falando aqui? A gente já viu que o ateísmo é uma fábula. E nós vamos estudar um pouco melhor sobre isso, propriamente quando falarmos especificamente sobre ateísmo. Mas o que nesse Peirce está falando aqui é o seguinte: independente de qual seja a sua criação, a gente vai ver como que alguns, de leve aqui por enquanto, como que algumas cosmovisões entendem a sua criação, partem de alguma criação criada por Deus. Né? Por exemplo, se eu sou materialista, eu vou entender que a matéria é a origem de tudo, né? Então, por exemplo, se eu parto para algo mais social, como, por exemplo, o positivismo, eu posso entender que o nascimento de sociedades, por exemplo, seja a criação. É aquilo que dá origem. Mas se eu partir da matéria, por exemplo, a matéria em si é uma criação divina. A sociedade em si é uma criação divina.
né? Então, tudo isso envolve conceitos religiosos. O homem, ele é um ser religioso. Não existe homem algum na face da Terra alheio a um sistema religioso. Ainda que a pessoa se declare ateu, agnóstico, não quero saber desse negócio de religião, ela é uma pessoa religiosa por definição. Pode não praticar cultos, pode não praticar rituais religiosos, mas tem uma religião. Essa pessoa, ela defende um conceito de criação, queda e redenção. Essa pessoa está inserida em obras criadas pelas mãos de Deus. Essa pessoa está inserida em um processo e em uma linguagem que ela entende que estão ali presentes aquilo que ela acredita que é o começo de tudo, aquilo que ela acredita que é o problema de tudo e aquilo que ela acredita que é a solução de tudo. Né? Então, isso seria o contexto religioso dentro dessa articulação narrativa. Eu falei aqui agora há pouco de que, na verdade, toda verdade procede de Deus. Isso é o que se entende por graça comum. Né? Quando eu falo aqui que toda verdade procede de Deus, eu não estou falando que somente os cristãos, que somente os protestantes, eles conseguem enxergar momentos de verdade na criação de Deus. Todo e qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus, e a queda não arruinou isso por completo. A queda teve efeitos, é lógico, na razão do homem. A queda teve efeitos devastadores, mas ela não tirou do homem a sua imagem e semelhança do Criador. Ainda que hoje nós venhamos a enxergar isso como que por espelho, mas isso ainda está presente. Nós vemos na ciência uma série de pessoas que não professam o protestantismo, o cristianismo, descobrindo verdades provenientes de Deus. Mas não é porque, digamos assim, alguém que não professa a mesma fé descobriu uma verdade que eu irei ignorá-la ou que eu irei contrariá-la. Né? Deus sustenta toda a sua criação. E porque ele sustenta ainda a sua criação, nós não nos extinguimos ainda. Isso aqui ainda não acabou porque Deus está sustentando a sua criação, ainda que os efeitos da queda estejam operando. Nós vamos ver isso logo em seguida. Né? Então, essa questão da verdade, a verdade existe em todas as pessoas, qualquer pessoa, mediante a graça comum de Deus, consegue ter momentos de verdade, muito embora elas não conheçam a verdade como um todo. Isso, lógico, o Espírito de Deus deve ser revelado ao homem por meio do Espírito. Se eu for ler Romanos 1, lá diz que todo e qualquer ser humano, ele é inexcusável diante de Deus. Por quê? Porque ele tem os meios para conhecer a Deus. E porque ele suprime por sua injustiça esse conhecimento, ele poderá vir a ser, caso não venha a redenção a se operar na vida dessa pessoa, ele irá enfrentar, irá ver-se culpado, né, no final de sua história. Né? Então, exatamente nessa questão, nós temos que entender que isso, a graça comum, ela liga a humanidade como um todo, de que conceitos existem e regem o cosmos como um todo. A chuva cai tanto para os justos quanto para os ímpios. O sol nasce e se põe tanto para os justos quanto para os ímpios. Conceitos universais, como a lei da semeadura, você colhe aquilo que você planta, né? Se aplica tanto a justos quanto a ímpios. A boca fala do que o coração está cheio, se aplica tanto a justos quanto a ímpios. Não tem como se fugir da lógica de que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma lógica universal que rege tanto ímpios como cristãos. Por que não há como o homem ir contra a questão matemática de que 2 e 2 são 4? Porque Deus criou, isso faz parte do Codex Dei. Deus criou, essa foi a lógica criada por Deus em sua criação. Né? Embora existam, e eu vou deixar aqui um vídeo bem engraçado, né, e até certo ponto, para nós
vermos como isso se opera. Inclusive, na matemática, existe hoje o que se chama de matemática pós-moderna, onde 2 mais 2 podem ser 22, por exemplo, e não 4. Né? O que seria? Seria apenas uma convenção humana. Só que nós não entendemos. Essa questão de que 2 e 2 são 4 é uma convenção, é exatamente tentar forçar a barra de que a convenção humana, de que ela é forte ao ponto de determinar verdades matemáticas, enquanto que isso, na verdade, é um absurdo, autorreferencial, como nós já vimos na aula passada. Isso é tentativa desesperada de se fazer, na verdade, sustentar cosmovisões que não possuem fundamento e de que em si mesmas são falhas. Nós vamos ver isso na pós-modernidade, no discurso da pós-modernidade, tá? Mas assistam esse vídeo e vejam como que tudo parece maluco quando eu fujo das regras criadas por Deus em sua criação. Como que nós podemos também entender melhor esse conceito de cosmovisão? Nancy Pearcey, ela chama a atenção de que o evangelho ele não começa com aceite Jesus como Salvador ou você será condenado. A palavra de Deus começa exatamente explicando a criação. A palavra de Deus começa exatamente colocando a obra de Deus, o amor de Deus naquilo que ele cria. Né? Como que Deus no princípio criou os céus, a terra e tudo que aqui existe. Essa foi a lógica que Deus deixou. Deus não começou uma obra que se inicia com a queda. Deus iniciou uma obra que se inicia com a criação. E isso deve ser muito lógico em tudo. Por exemplo, se eu enxergo a criação de um modo teorreferente, né, usando aqui bastante a linguagem do reverendo Vadislau Gomes, por exemplo, se eu me utilizo de uma linguagem, de uma visão teorreferente da minha vida, eu vou entender, por exemplo, dentro de Gênesis 1:28, como que o trabalho foi criado por Deus e como que o trabalho faz bem para o homem, é necessário ao homem e vai sempre existir. Né? Muitas pessoas entendem de que não, nossa, esse trabalho aqui é um sofrimento, o trabalho não faz parte da criação, na criação eu vou ficar só deitado, tal. Não, meu amigo, você vai trabalhar. Né? Então, assim, o assunto aqui não é escatologia, mas quando, inclusive, aí na Nova, né, Jerusalém e tal, nós não vamos subir, os céus que vão descer aqui essa terra será restaurada e o mandato cultural do trabalho ele não vai acabar. Né? Ele vai continuar. Lógico que o trabalho ele foi, com a queda, de muito desfigurado. Né? Toda essa questão do emprego exagerado, do esforço, toda essa questão do sofrimento gerado muitas vezes pelo trabalho, toda essa questão irá desaparecer. Mas a Bíblia fala que nós cristãos iremos reger essa terra. Né, de que exatamente, então, o mandato cultural, por exemplo, do trabalho, ele não vai acabar. Essa questão, por exemplo, surgiu, se a gente pegar muito na cultura ocidental, lá com Platão. O dualismo platônico que nós já conversamos aqui, que Schaeffer se dedica tão profundamente. Essa questão da separação da forma como sendo a razão eterna e a matéria como fluxo eterno informe, isso traz prejuízos absurdos para a gente. Os gregos acreditavam de que o corpo era mau, né, e isso se propagou pelo gnosticismo e tantas outras heresias, mas por si só, a razão seria a única forma de libertação do homem. E por meio da razão eu conseguiria, na verdade, separar a matéria do espírito. Né? O trabalho para os gregos era algo ruim, não era algo bem visto. Né? O cidadão mesmo grego, ele praticava o ócio ali. Né? O ócio exatamente no sentido de não se deter ali ao trabalho. Ele se dedicava basicamente a trabalhar a sua razão, o seu intelecto. Mas não foi assim que Deus criou os homens. Deus criou o corpo do homem e a matéria, então isso não tem como ser ruim. Isso é bom, o corpo é bom, a matéria é boa. Em si, todas as coisas permanecem boas. A gente volta para aquela questão de estrutura e direção. A estrutura divina permanece válida, permanece rígida, permanece justa. A direção que o homem dá ao trabalho, por exemplo, não é a estrutura criada do trabalho por Deus. Isso é muito importante. Então, o platonismo, dentro dessa linha de separar a matéria como algo ruim, ou algo não desejado, né? E exatamente a razão, porque, inclusive, por exemplo, eles acreditavam, né? Platão acreditava que a matéria era a origem de tudo e que a matéria ela era, por si, eterna. Né? Então, a matéria ela seria eterna. E a matéria teria gerado a matéria.
né? Então, assim, como que isso vai... Se a gente for entrar no mito, teria o caos, que seria, na verdade, a primeira divindade seria o caos, e o caos teria gerado exatamente essa confusão na matéria já pré-existente, e a partir daí da matéria pré-existente teriam surgido aí, na verdade, né, os titãs, depois os primeiros deuses, depois os deuses do panteão e tal. A gente não vai entrar nessa questão aqui da história, né, mítica grega, mas eles acreditavam de que a matéria era algo que sempre existiu, e de que a matéria, por ser algo que sempre existiu, ela continha em si mesma elementos bons e elementos maus. Sendo que isso não é uma visão bíblica. A Bíblia ensina que tudo que Deus fez é bom. Isso não pode direcionar a nossa vida, e muitas vezes nós ainda tendemos a separar o que é material e o que é espiritual, e se preocupar muitas vezes dentro do cristianismo somente com o que é espiritual, e esquecemos o material. Nós pensamos, por exemplo, não, eu vou à igreja, agora estou em um momento sagrado, não, vou para o trabalho. Não, o trabalho é tão sagrado quanto ir à igreja. Você está exercendo ali o seu mandato cultural. Se você parar de ver essas coisas como algo separado na sua vida, toda a sua vocação será alterada e será direcionada para Deus. Isso, então, é muito importante e parte do conceito biblicamente orientado de criação. Me utilizando de novo aqui da sua obra, né, usei bastante a obra Verdade Absoluta de Nancy Pearcey nessa questão da grade, né, de cosmovisão, como ela chama. Ela fala o seguinte: o problema com esse dualismo secular sagrado, isso que a gente está conversando, matéria e espírito, essa questão de, por exemplo, do que é espírito, do que é corpo, carne, né? É que faz exatamente o que fez Platão há tantos anos. Identifica o pecado com alguma parte da criação. Dança, cinema, tabaco, maquiagem, né? Então, na verdade, toda a criação, o que nesse espírito está falando é o seguinte: toda a criação, ela é em si mesma boa. A estrutura de Deus, ela é perfeita. A direção que o homem dá a essas coisas é uma direção muitas vezes deturpada por conta dos efeitos da queda. O problema não está na matéria em si, como viam os gregos, mas está na moral do homem. Não é um problema metafísico, é um problema ético. A definição de espiritualidade é evitar aquela parte da criação indesejada, aquela parte da criação tida como secular ou material, e passar tanto tempo quanto possível em outra parte, a parte espiritual, na igreja, na escola bíblica, em grupos de estudo bíblico. Isso explica por que o trabalho no âmbito espiritual, como pastor ou missionário, é considerado mais importante ou valioso que ser banqueiro ou comerciante. E nesse princípio vai falar o seguinte: olha, isso é uma visão equivocada dentro do mandato cultural biblicamente orientado. Deus criou cada um com um propósito específico. Deus criou cada um com uma missão específica. E dentro disso, o mandato cultural, por exemplo, do trabalho, que é o que ela está destacando aqui, faz parte disso, né? Muitas vezes você trabalha aqui como banqueiro, por exemplo, você trabalha como comerciante e, poxa, eu queria tanto ser missionário. Bom, se esse foi o propósito de Deus para sua vida, é bom que você seja. Se esse não for o propósito de Deus para sua vida, é melhor que você não seja. Nós, às vezes, levamos uma vida, né, infeliz, ou uma vida sofrendo, uma vida, sendo que nós estamos ali tentando, Deus está tentando ali, falar: olha, eu te criei para isso. E você fala: não, estou tão longe das coisas espirituais. As coisas espirituais, elas devem estar presentes na sua vida 24 horas, todos os dias. Não deve haver essa separação entre secular e sagrado. A queda e a redenção, elas não suplantam a criação. A criação é tão importante quanto a queda, que é tão importante quanto a redenção. A gente vai ver aqui quais são os problemas quando eu elevo a criação acima da queda, quando eu elevo a redenção acima da queda e da criação, por exemplo. Isso causa problema dentro de uma visão biblicamente orientada. A mesma autora segue: toda realidade criada vem da mão de Deus e era original e intrinsecamente boa. Tudo foi arruinado e corrompido pelo pecado. E que mesmo assim, tudo pode ser redimido, restaurado, transformado pela graça de Deus. Bom, na prática, como que fica isso? Traduzindo em termos de cosmovisão, a criação refere-se às origens básicas. Cada cosmovisão ou filosofia tem de começar com uma teoria de origem, de onde veio tudo. Quem somos nós e como chegamos aqui? Independentemente da cosmovisão adotada, todo ser humano tem um conceito de criação. Todo ser humano busca entender de onde ele veio, para que ele veio, como ele chegou aqui. Isso faz parte da estrutura do ser humano. Isso faz parte.
Ainda que essa cosmovisão seja inconsciente, ainda que essa cosmovisão seja inconsistente, essas perguntas e a busca pelas respostas existem em todos. Aqui, por exemplo, eu separei 3 cosmovisões exemplificativas, nós vamos ver ela com calma dentro do nosso curso de cosmovisão, né? Mas aqui, por exemplo, o marxismo. Como que o marxismo ele entende a criação? Ele vai entender que a criação é a matéria autocriada e autoprodutiva. A matéria seria a origem de tudo. O marxismo ele é intimamente materialista, né? Então ele vai entender que a criação está ligada à matéria. Se eu for para o iluminismo, por exemplo, se eu for pegar autores como Rousseau, sei lá, esse pessoal e trazer aqui, por exemplo, sei lá, o positivismo, o iluminismo, e tentar dentro da história trazer para cá e estudar esses conceitos de cosmovisões sociais, eles vão entender que, na verdade, a natureza, o estado de natureza original seria a criação. Se eu for pegar, por exemplo, o Sanger dentro da revolução sexual, vai se entender de que a evolução é a criação. Seria exatamente de onde nós viemos, dentro de ideias evolucionistas. O conceito de criação ou de desígnio, isso tudo parte dentro desses mesmos pressupostos. Por exemplo, trazendo de novo aqui um trecho da obra de Nancy Pierce, ela fala o seguinte: o conceito de criação ou desígnio é a suposição crucial que os crentes do século XIX negligenciaram quando pensaram que a ciência podia agir sem pressuposições distintamente cristãs. Não existe ciência neutra. Não existe ciência praticada longe de pressupostos. Por mais isento que o cientista tem que ser, por mais isento que qualquer pessoa tenda a ser, ela parte de seus pressupostos. E esses pressupostos irão, com certeza, influenciar o fim. Sem a doutrina da criação ou do desígnio, não há base para confiarmos que as ideias em nossa mente têm correlação com o mundo exterior. Ou seja, se eu não sei exatamente como eu fui criado, se eu pulo essa etapa, como que o meu próprio pensamento irá ser algo em que eu possa confiar? Como que a razão pode ser algo confiável? Se a mente humana é produto de eventos fortuitos, preservada pela seleção natural, então não há base para confiar nas ideias. Se simplesmente as ideias são questões, são produtos de questões químicas do nosso corpo, como que eu posso ter certeza de que essa química é algo racional e algo razoável? Existem cosmovisões que defendem de que não são. O cristianismo entende de que isso é racional e de que é razoável, desde que biblicamente orientado. Por quê? Porque somos vestígios, porque possuímos o vestígio da Trindade e estamos debaixo das regras de Deus e também de seu espectro, de seu espírito. Então, dentro desse contexto, somente assim a gente já começa a ver aqui como que o cristianismo começa a apresentar a sua cosmovisão. Partimos, então, para a queda, né? Dentro dessa grade de cosmovisão, vimos a criação. E a queda? O que deu errado? Qual é a fonte da dor e do sofrimento? Basicamente, são questões que os seres humanos se perguntam, que estão atreladas aí à queda. Nós vamos ver especificamente, dentro de cosmovisão cristã, qual o conceito biblicamente orientado de dor e de sofrimento, de mal e esse tipo de coisa. Não vamos entrar nisso agora. Mas esse assunto está ligado dentro do tema queda, dentro dessa tríade aí de cosmovisão. Desde a queda, a raça humana foi dividida em 2 grupos distintos: os que seguem a Deus e submetem a mente à sua verdade, e os que estabelecem um ídolo de algum tipo e organizam um pensamento para racionalizar sua adoração a esse ídolo. A gente já falou basicamente sobre isso aqui aulas atrás. Eu tenho 2 sistemas basicamente de cosmovisões: a redimida e a apóstata. Basicamente é isso lá. Se nós formos pegar Kuyper e tal, a gente vai ver que essa seria a defesa desde o início, uma explicação ainda que rasa, mas bastante eficiente em relação a cosmovisões. Ou você está em submissão ou em rebeldia ao Criador. E isso define totalmente como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a Deus, como nós definimos nossas cosmovisões. A queda, pessoal, ela foi tão extensa quanto a criação. Isso é bem importante também. Não somente os seres humanos foram afetados pela queda, mas toda a criação foi afetada pela queda. A terra passou a produzir abrolhos, né? Os animais, o homem perdeu a autoridade natural sobre os animais e deixou de dominar sobre eles. Então, inclusive, essa questão, né, da vegetação, inclusive essa questão dos animais, todos sofreram os efeitos da queda. A natureza sofreu os efeitos da queda. O cosmos sofreu
com a queda. Né? Então, toda essa questão, a criação, ao passo de que tudo gerou, a queda também tudo afetou, certo? Eu não tenho ponto nenhum também da criação que eu posso identificar como isento aos efeitos da queda. Muito embora os atores envolvidos ali, né, fossem seres humanos, mas eu tinha também ali a serpente, mas basicamente ali Adão e Eva envolvidos nesse trama, eu tinha ali, na verdade, aqueles efeitos não somente foram perpétuos até a redenção, como também foram totalmente abrangentes em toda a criação. Essa natureza espiritual em estado de antítese com a matéria, ela é um efeito da queda. Então, como eu disse para vocês aqui, a verdade, ela é verdade independentemente de onde ela venha. Isso é o que eu entendo como graça comum. Mas, a partir do momento que eu pego uma verdade, eu devo sempre interpretar aquela verdade e batê-la com a cosmovisão cristã. Será que aquela verdade carrega junto consigo pressupostos que não estão dentro da cosmovisão cristã? Como que se dá essa questão do redirecionamento pós-queda? Estrutura e direção. Se foi, digamos assim, alguém não remido que descobriu alguma verdade, uma verdade que venha aí proveniente de Deus, eu tenho que separar essa verdade de todo o contexto filosófico e de cosmovisão de que aquilo dali possa eventualmente estar inserido, né? Então isso é muito importante também. O campo intelectual está longe de ser um campo neutro. Digamos, repito, ainda que de modo inconsciente. Em outra mão, o plano original de Deus, ele não foi cancelado pela queda. O plano original de Deus, ele continua se perpetuando. Eu tenho que entender, então, essa questão da queda como totalmente abrangente e, na verdade, o mal, ele veio à humanidade, Adão, ele pecou não porque ele tinha um corpo, mas Adão, na verdade, pecou porque ele teve naquele momento uma vontade rebelde. Não foi por conta da matéria, mas foi por conta de sua rebeldia. Eu peço licença aqui para vocês para ler um trecho, ele é um pouco extenso aqui de Nancy Pearcey, mas eu não consegui, pela riqueza que ele traz, cortar em pedaços. Então eu vou ler com vocês aqui, parte a parte, e vamos conversar um pouco a respeito do que ela traz, que é muito valioso. É por isso que Paulo escreveu: nenhuma coisa é em si mesma imunda. Romanos 14:14. Torna-se imunda somente quando os pecadores a usam para expressar sua rebelião contra Deus. É aquilo que ela falou lá no começo, sobre a maquiagem, o tabaco, o trabalho, né? As coisas em si não seriam naturalmente más, mas depende da direção dada pelo homem. A linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte e outra da criação. Olha que interessante. Ela não olha para a criação por si só e olha, isso é mal. Nenhuma parte da criação ela pega e olha, isso em si é mal. Mas isso é definido pela direção, não pela estrutura. Então ela fala, a linha entre o bem e o mal não é traçada entre uma parte e outra da criação, porém passa pelo coração humano, em nossa disposição de usar a criação para o bem ou para o mal. E ela exemplifica. A música é boa, mas músicas populares, por exemplo, podem ser usadas para glorificar a perversão e ao mal. A arte é um presente de Deus, mas livros e filmes podem ser usados para transmitir cosmovisões não bíblicas e promover a decadência moral. A ciência é uma vocação de Deus, mas pode ser usada para arruinar a crença em um Criador. A sexualidade era a ideia primordial de Deus, mas pode ser distorcida e retorcida para servir a propósitos egoístas e hedonistas. O Estado é ordenado por Deus para estabelecer justiça. Quando houver a redenção e a glorificação, o Estado vai permanecer. Agora, o governo não está longe de ser esse governo que nós temos aqui hoje. Então o Estado é ordenado por Deus para estabelecer justiça, mas pode ser deturpado para fins tirânicos e injustos. O trabalho é um chamado de Deus, mas a cultura empresarial, aqui ela se refere à americana, porque é o contexto em que ela escreveu, mas a gente pode colocar aqui global, é um vício, uma escalada desvairada para conseguir uma posição mais alta na empresa, um salário maior, um currículo mais impressionante, mas isso não é o que Deus idealizou com o trabalho. Em cada área da vida, precisamos distinguir entre o modo como Deus originalmente criou o mundo e o modo como está sendo deformado e desfigurado
desfigurado pelo pecado. Então a gente tem que estar sempre analisando a questão de estrutura e de direção. Eu tenho que estar sempre analisando a questão do efeito da queda em relação a algo criado. E aí, aplicando na prática, então nós vimos aqui, eu peguei 3 cosmovisões e estou trazendo aqui, a gente viu a questão da criação e agora aplicando a queda. Né? O marxismo entendia então que a matéria, né, autocriada, né, e autoprodutiva seria a criação. E ele entende que a queda foi exatamente o nascimento da propriedade privada. Aí as coisas começaram a dar errado. Dentro do iluminismo, a sociedade, quando a sociedade começa a se estruturar, tudo começa a dar errado. E Sanger defendia o quê? Que a moral. A moral vinha reprimir exatamente as ambições ou os desejos naturais do processo evolutivo. Então, a tendência do efeito da queda, de modo geral, foi fazer o homem voltar os olhos a si mesmo. É isso que, na verdade, é a rebeldia. Quando eu perco ali, quando eu começo a desviar a direção correta da estrutura criada, eu começo, na verdade, então, a voltar os olhos a mim mesmo. O homem começa a analisar os seus próprios interesses. O homem começa a analisar ali o que ele entende ser melhor para si mesmo. E isso é nitidamente um efeito da queda. Partindo para o plano da redenção, então, é exatamente o estágio final dentro dessa grade, né? O que fazer a respeito, então, deste mundo caído? Como consertar o mundo? Nesse Peirce traz o seguinte: Deus não salva apenas nossa alma, deixando nossa mente funcionar sozinha. Ele resgata a pessoa inteira. A conversão tem o propósito de dar nova direção a nossos pensamentos, emoções, vontades e hábitos. E é por isso que a redenção consiste de maneira fundamental em expulsar nossos ídolos mentais para nos voltarmos ao verdadeiro Deus. Ou seja, a redenção dá um novo direcionamento ao ser humano. Ela traz uma nova direção. Ela tira, então, o foco do homem de si mesmo e torna os olhos do homem de volta a Deus. Isso que é a redenção. E ela não faz isso com um pedaço seu. Deus faz isso por inteiro com você. Aqui entra um conceito muito especial de já e ainda não. A redenção, ela já começou a se operar nesse mundo. A partir do momento em que a graça salvídica de Deus passou a operar, a redenção passou a acontecer em nossas vidas. Mas essa redenção ainda não foi totalmente consumada. Aqui eu deixo uma mensagem muito esclarecedora e muito abençoada do reverendo Heber Campos Jr., que ele fala exatamente sobre isso, vivendo já com vistas ao ainda não. Está aí o link também. Peço que vocês assistam e se aprofundem um pouco a respeito desse contexto, se ainda não é familiar a você. Mas nós estamos dentro desse mundo, do já e do ainda não. A obra redentora de Deus já começou, mas ela ainda não terminou. Então nós temos que saber viver num mundo que já caiu, mas que ainda não foi totalmente redimido. Então, a redenção não é somente para salvar do pecado, mas para ser salvo para algo, para retomarmos as tarefas que Deus originalmente nos criou. A redenção tem esse propósito, não simplesmente de garantir a salvação, simplesmente falando aqui, lógico, de modo pobre, né? Isso é extremamente grandioso, mas ela também tem outros efeitos. A salvação traz o homem de volta à sua vocação, o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam em seus propósitos. Nós precisamos andar nesses propósitos. Redenção, então, não é sinônimo de conversão. Então, da mesma maneira que toda a criação era originalmente boa e tudo foi afetado pela queda, assim também tudo será redimido. A redenção, ela vai alcançar o cosmos por inteiro novamente. Assim como a queda, assim como tudo surgiu pela criação, tudo foi afetado pela queda e tudo será afetado pela
redenção. Aqui, pessoal, se vocês forem estudar esse tema em outros lugares, eu incentivo que vocês façam isso, vocês podem ver alguns teólogos incluindo um quarto estágio dentro dessa grade, como sendo a glorificação ou restauração. Como eu prefiro esse conceito de já e ainda não, eu entendo que eu me afilio aí a esses teólogos que usam a grade com 3 estágios, criação, queda e redenção, porque a glorificação ou a restauração estaria dentro do ainda não, né? Mas dentro do estágio de redenção, tá bom? Mas é comum, vocês podem ver a grade, né, de articulação narrativa de cosmovisão cristã com 4 estágios, tá bom? Criação, queda, redenção e restauração ou glorificação. Mas é comum você também ver só com 3 estágios, como nós estamos estudando aqui nessa aula de hoje. Eu chamo a atenção também para uma obra de Lewis chamada O Grande Abismo. Essa obra não é uma obra teológica, mas tem um fundo teológico muito grande. Na verdade, é um romance essa obra. E essa obra, ela parte de um pressuposto de que aquelas almas que estariam no inferno teriam um refrigério. E esse refrigério seria uma visita ao céu, digamos assim. Repito, isso não é uma obra teológica. O que Lewis quer dizer aqui é o seguinte, ele não está falando, ele sabe de que isso não acontecerá de fato. O que ele quer chamar a atenção é o seguinte, ele fala de que, na verdade, o inferno seria algo microscópico, algo pequeno, infinitamente pequeno, e que as pessoas que ali estariam não saberiam, no seu dia a dia, não teriam ideia de quão pequeno é o seu mundo atual. E de que aquelas pessoas que estão ali seriam infinitamente mesquinhas e infinitamente voltadas para si próprias. E de que aquelas pessoas teriam, digamos assim, uma oportunidade de ir ao céu em um refrigério. E as pessoas ali chegando, o céu causaria um grande desconforto a várias daquelas pessoas que estariam ali. Por quê? Ali Lewis fala que a grama pareceria mais real e mais verde, os animais pareceriam mais assustadores e mais belos, o som das águas pareceriam mais ruidosos e caudalosos e tal, mas as pessoas começam a perceber de que para elas estarem no céu, elas teriam que abrir mão de seus pressupostos próprios. Essa é a grande mensagem de O Grande Abismo. E de que, na verdade, mesmo aquelas pessoas tendo a oportunidade de visitar aos céus, e elas teriam também a escolha de ali permanecerem, desde que elas tivessem que nascer de novo. E esse nascer de novo implicaria em resetar esses pressupostos fundamentais, ou seja, a cosmovisão que essas pessoas teriam se apegado com tanto afinco. E essas pessoas abririam mão até mesmo de permanecer no céu, porque não concordariam com algo daquela cosmovisão celeste. O que Lewis quer tratar nesse livro, O Grande Abismo, é exatamente a dificuldade de que uma pessoa não remida tende a abrir mão de sua cosmovisão. E de como muitas vezes até nós remidos, dentro do livro, ele explica como que é doloroso esse novo nascimento. A pessoa quando nasce de novo, ali aquela grama machuca os pés, a claridade machuca os olhos, e a pessoa se sente ali como um bebê e tal. E Lewis chama a atenção que isso exige ali um crescimento. Então fica claro para o leitor de que Lewis está falando, na verdade, do novo nascimento aqui nessa terra e como que, na verdade, essa cosmovisão precisa ser ajustada. E no céu também, dentro desse livro, do Grande Abismo de Lewis, ali a gente vê a continuidade do mandato cultural. Então, Doiverd, na sua obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, fala o seguinte: ao restringir a extensão da queda e redenção ao sobrenatural, o dualismo natureza-graça roubou da mensagem cristã seu caráter integral e abrangente, de forma que não pode mais se apoderar do homem com todo o poder e inteireza. Ou seja, parece que a mensagem cristã é somente para o intelecto, para o espírito, né? Enquanto que está longe disso. Então, o que seria a redenção nessas cosmovisões que nós vimos? O marxismo entende que a redenção seria na revolução. O iluminismo entende que o Estado seria a salvação da sociedade. E Sanger entende que a liberação sexual seria o remédio para a moral, né? Que ligaria de novo o homem ao seu estado de evolução.
Então, pessoal, nós vimos aqui hoje essa grade, criação, queda, redenção, podendo aí, repito, alguns teólogos incluírem a consumação, ou a restauração, ou a glorificação, depende do nome. E eu fecho essa aula dizendo que todos os 3 estágios são tão importantes quanto os outros. Se eu, por exemplo, venho a superar ou a dar um enfoque maior na criação, eu vou tender a quê? A supervalorizar o homem. Se eu dou um enfoque na queda, eu vou fazer o contrário, desvalorizar o homem e valorizar o pessimismo. Por outro lado, se eu valorizo a redenção em detrimento da queda e da criação, eu vou tender ao triunfalismo e ao autocontentamento nesta terra. Então, essa grade de cosmovisão cristã, ela deve andar sempre com os 3 elementos em paralelo. Por fim, eu trago aqui um trecho aqui de Peirce que fala o seguinte: se começarmos com a queda e não com a criação, não poderemos explicar a redenção, porque nossa meta é nos restabelecer ao estado original em que fomos criados. Se fosse verdade que não temos valor e que ser pecadores é nossa identidade nuclear, então, para ter algo de valor, Deus teria de destruir a raça humana e recomeçar tudo de novo. Todavia, não foi o que ele fez. Se começarmos com a redenção, o erro consistiria em defender que a redenção supera por completo a queda nesta vida. A Bíblia ensina que o pecado será totalmente vencido com a volta de Cristo. Na cruz, Cristo derrotou o pecado e Satanás e ganhou a vitória decisiva. Contudo, grande parte do mundo permanece sob o poder do inimigo, até que Jesus volte como rei conquistador. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre narrativas de cosmovisão, principalmente sobre narrativa de cosmovisão cristã. Iremos usar bastante aí tanto a articulação interrogativa quanto a articulação narrativa. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós entraremos, então, aprofundaremos o estudo sobre cosmovisão cristã propriamente falando. Obrigado e até mais.